Bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente porque vai ser sem convidados. Na verdade, vai ser com vários convidados porque teremos hoje a participação da audiência. Coloquei ontem no meu Instagram se vocês tinham alguma dúvida e para me mandar áudio que eu ia responder as melhores dúvidas aqui hoje nesse episódio. E eu quero fazer com que esse quadro seja recorrente, com que a gente sempre tenha essa interação. E aí, de vez em quando, vai ter um episódio respondendo dúvidas de vocês. Então, eu acho que essa interação vai ser super legal. E assim, são diversos assuntos. Hoje vocês vão ver que a gente vai passear aí por adrenais, que são as glândulas que quase ninguém nunca ouve falar, mas que elas são super importantes. A gente vai falar sobre peso, sobre tireoide, então assuntos bem variados. E se você quer participar do próximo episódio que eu for gravar com a participação da audiência, é só me seguir no Instagram, marielle.endócrino, porque sempre 24 horas antes da gravação eu vou postar um stories falando que eu tô captando os áudios, e aí é só me mandar que eu vou escolher as melhores para sair aqui no episódio. Então vamos começar. O primeiro áudio. Gente, tem algumas pessoas que quiseram dizer o nome, tem outras que não quiseram, e assim, não tem problema nenhum. Então, ó, aqui o primeiro áudio. Oi, doutora Marielle, tudo bem? Eu queria saber por que tem gente que não faz exercício, não come bem e o colesterol é ótimo. E tem gente que faz exercício, tem uma alimentação saudável, não come fritura, gordura assim sempre, e o colesterol é descontrolado. O que explica isso? Olha, essa pergunta é capciosa e eu mesma quero saber a resposta dessa pergunta porque eu sou uma dessas pessoas. Vocês me conhecem, quem me segue sabe. Eu tento comer o melhor possível, eu não como frituras e gordura demais, eu faço muito exercício e o meu colesterol é alto. Gente, o que explica isso? Explica a genética. O colesterol ruim, que é o LDL, ele vem, uma grande parte dele, a produção dele é pela alimentação, né? Pelo consumo de gorduras saturadas, que são gorduras de origem animal, principalmente. E essa gordura que a gente come, ela passa pela digestão no estômago, no intestino, e aí vai cair lá no fígado. E aí essa gordura vai lá pro fígado e uma parte é transformada em colesterol e a outra parte ela é usada para outras funções do nosso organismo. As pessoas que têm uma genética que não metaboliza bem essas gorduras, a fração de colesterol ruim vai ficando acima do normal, acima do saudável para o nosso organismo. Então, acaba acumulando e não importa muito o que você faça, você para de comer tudo de gordura, você faz muito exercício, mas mesmo assim o seu próprio corpo continua produzindo esse excesso de colesterol LDL. Então, a gente tem casos bem graves que até dá o nome a uma doença, que é a hipercolesterolemia familiar, que é um aumento de LDL, independente do que você coma, do que você faça. Tem também uma outra doença das gorduras, que é a hipertrigliceridemia familiar. Nesse caso, o que sobe são os triglicérides e não o LDL. Nas duas doenças, a dieta é um ponto muito importante no tratamento, o exercício físico também é um ponto muito importante, porque sem isso, acaba que o colesterol que já está alto normalmente fica tipo o dobro. Então a dieta ela ajuda, mas ela não, nessas doenças, não normaliza os níveis de colesterol. Então, em primeiro lugar, quando você for no médico e seu colesterol estiver alto, tem que investigar se na sua dieta, no seu estilo de vida, tem alguma coisa que ainda dá pra melhorar. E se tiver, ótimo, você faz tudo bonitinho e aí repete o exame e vê se abaixou ou não. Mas se toda a sua família tem colesterol alto, desde jovem o colesterol já começa a aumentar. Se seus familiares todos tomam remédio para colesterol ou tem doença cardiovascular, que é infarto, AVC, trombose, coisas que vêm por um aumento de colesterol,
aí nesses casos vale a pena o tratamento medicamentoso, mesmo sendo mais jovem. E isso vai depender também do nível do colesterol. Um colesterol LDL acima de 160, o normal é 130, já deixa a gente com um pezinho atrás ali para iniciar um tratamento medicamentoso. Além disso, a gente tem que olhar outros fatores. Às vezes o seu LDL não está um nível tão alto assim, mas você tem diabetes ou tem pressão alta, então, de qualquer forma, já teria que iniciar um tratamento em um nível menor. Então, infelizmente, o que explica isso é a genética. Eu tenho pacientes que comem muito pior que eu, que não fazem nada de exercício, você pega colesterol, vem baixíssimo. Vou confessar que dá um pouco de inveja, porque eu tô tentando aí abaixar o meu colesterol já tem uns meses. Vou fazer minha última tentativa agora, nos próximos 2 meses, que eu restringi ainda mais o meu consumo de gordura e intensifiquei os exercícios. Vamos ver se baixou, senão eu já vou ter que começar com medicação. E, inclusive, vai ser uma coisa que eu vou contar pra vocês no Instagram, mais um motivo pra vocês me seguirem. Vamos lá, próxima pergunta. Ô Marielle, o que você acha da banalização, tanto do uso da Ozempic para casos que não precisam, né, de pessoas que não têm sobrepeso ou obesidade, que só querem acabar com aquela gordurinha. E além disso, o que você acha da moda, tanto dos esteroides anabolizantes quanto dos chips da beleza, voltados pro emagrecimento? Queria que você desse sua opinião sobre esse tema. Dúvida super pertinente. Eu já falei nos meus reels a minha opinião sobre chip da beleza, sobre anabolizantes para hormônios para fins estéticos, e todo mundo sabe que eu sou contra. Em relação ao Ozempic, é uma medicação muito boa, muito potente anti-obesidade, ela é ótima para o tratamento do diabetes, mas infelizmente, por ser vendida sem receita, ela entrou aí numa banalização, como o seguidor mesmo falou, que todo mundo que quer perder uns 2, 3 quilinhos, perder uma gordurinha ali, começa a usar a Ozempic. A única coisa ruim que eu acho disso é a propaganda de corpos perfeitos que não existem. Então, às vezes a pessoa já está com peso normal, mas ela quer dar uma secada. E aí ela usa o Ozempic por um mês que seja, usa bem pouquinho, começa a restringir bastante o consumo de calorias. Então, ela às vezes passa até o dia todo sem comer, o que não é normal, que não acontece na vida real de pessoas que até que não tem nenhuma doença, né? E aí ela acaba perdendo muito mais peso, às vezes nem fala que tá usando isso, e aí uma mera mortal, uma adolescente, alguma pessoa que tá com um distúrbio de imagem, vê uma foto, vê um vídeo dessa pessoa seca e acha que foi o quê? Só dieta e exercício. Então, pra mim, a principal consequência é isso. Uma propaganda de corpos irreais e que não existem numa pessoa que não está tomando medicação. Segunda coisa é efeitos colaterais que às vezes as pessoas têm muito piores do que se fosse acompanhado por um médico ou se nem estivesse usando porque não precisa. Terceira coisa ruim é a medicação está sempre em falta e pessoas que precisam para fazer o tratamento de obesidade e de diabetes acabam ficando sem muitas vezes. Eu tenho vários pacientes que a gente teve que, em períodos específicos, trocar por outra opção ou até suspender por um período porque não estava achando nas farmácias. E isso, provavelmente, pelo alto consumo de pessoas que não têm necessidade. Em relação ao chip da beleza e dos esteroides anabolizantes para emagrecimento, eu acho, inclusive, um tiro no pé, porque os hormônios, eles não ajudam no emagrecimento. Eles vão ajudar no aumento de massa muscular. Claro que o aumento de massa muscular é uma das formas de perder peso, porque aumenta o metabolismo basal e tudo mais. Mas se você não tá fazendo dieta, não tá fazendo exercício direito e começa a usar um hormônio anabolizante ou até coloca um chip da beleza, vai ser o contrário, você vai inchar, vai ter uma retenção de líquido muito grande, vai ficar com um aspecto feio, né, vai ganhar, além de líquido, vai ganhar até um pouco de gordura, vai aumentar o risco cardiovascular, então assim, não faz nenhum sentido. Então o chip da beleza e anabolizante para perda de peso, além de ser ilegal, de aumentar riscos para a saúde, nem funciona. Próxima pergunta, vamos ver.
Doutora, explica o que é esse booster Morosil que aplica de forma endovenosa, para que isso serve, se não serve, porque eu tenho visto muita gente usar para emagrecimento. Essa pessoa mandou 2 áudios, eu vou responder um de cada vez, porque o outro é uma pergunta diferente. Boost Morosil, não sei também, gente, eu não sei o que é Boost Morosil. Inclusive, eu fiz questão de não pesquisar, porque eu já tinha ouvido o áudio, né? Mas eu não pesquisei porque eu sei que é uma coisa que é de picareta, que não existe. Isso daí você vai estar gastando seu dinheiro à toa. Eu já vi muito o Morosil em manipulados, porque tem a promessa de que ajuda a perder peso. Algumas pessoas falam que ajuda na diminuição da vontade de comer doce, o que é uma mentira, o que é uma balela. Não existe isso. Então, manipulado não funciona. Mas aí eles devem ter criado esse boost endovenoso para falar que comprimidinho não funcionou, não, mas endovenoso vai funcionar. Mas não, gente, não funciona, tá? Não funciona, não caiam nessa. Deve ser mega caro. E aí você vai estar gastando seu dinheiro à toa, vai estar desperdiçando seu dinheiro. Então, foge desses negócios. Próximo áudio da mesma seguidora. Por que a contagem de carboidrato é uma boa para o paciente diabético? Acaba que a gente tem que pensar muito, né? Tem que ficar fazendo conta o tempo todo. Mas por que ela acaba sendo interessante? E se contagem de carboidrato é para todo diabético? Ótima pergunta, muito boa. Então, o que é contagem de carboidrato? Eu acho que a maioria das pessoas nem sabem o que é isso. Contagem de carboidrato é você pegar tudo que tem no seu prato, que é fonte de carboidrato. Então, vamos supor, vou comer arroz, feijão, carne, salada e uma verdura. Pega daquilo ali tudo que tem de carboidrato, faz uma somatória, e aí, nesse meu prato de hoje tem 60 gramas de carboidrato. Ok, eu que não tenho diabetes, que meu pâncreas funciona bem, ele vai interpretar automaticamente essa quantidade de carboidrato e vai liberar o ideal de insulina para colocar esse carboidrato dentro da célula, para não ficar circulando açúcar no meu sangue. Quem tem diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 1 o pâncreas não produz nadinha de insulina, você que tem o diabetes ou o cuidador de quem tem diabetes vai ter que fazer essa conta. Então, vai ter que olhar no prato quantos gramas de carboidrato tem, fazer uma conta de quantas unidades de insulina vai queimar essa quantidade de carboidrato e aplicar a insulina correspondente para aquela refeição. Por que esse é o melhor tratamento para quem tem diabetes tipo 1? Porque se você não faz essa contagem de carboidrato e aplica uma quantidade de insulina aleatória, não aleatória, mas assim, estimada, pode ter dia que você vai ter hiperglicemia, porque a quantidade de insulina foi insuficiente, e pode ter dias de ter hipoglicemia, porque você aplicou mais insulina do que cabia ali naquela refeição. Então, o ideal para quem tem diabetes tipo 1 e faz uso de insulina diariamente é fazer uma aplicação de insulina basal, que vai durar 24 horas, e em todas as refeições contar o carboidrato e aplicar a insulina correspondente para aquela quantidade de carboidrato. Dá trabalho? Sim, dá trabalho, mas diabetes tipo 1 é uma doença que realmente ela é trabalhosa. Com o tempo vai ficando mais prático, você vai tendo muita noção até que muitos pacientes que têm diabetes tipo 1 falam ali no olhômetro de quanto que tem, quanto que não tem, e aí começa a ficar uma vida mais prática. Mas no início é bem chatinho mesmo. E para aquele paciente que tem diabetes tipo 2? Nesses casos, não é necessário fazer a contagem de carboidrato, porque o pâncreas desse paciente ainda funciona um pouco. Os comprimidos, né, os antidiabéticos orais, eles têm uma capacidade boa de melhorar a resistência insulínica, de aumentar a liberação de insulina, então não tem necessidade de ficar fazendo contagem de carboidrato, até porque não vai aplicar insulina na maioria das vezes. No paciente com diabetes tipo 2, que aplica insulina, pode ser que a contagem seja necessária, mas na maioria das vezes não. Então, na prática mesmo, a contagem de carboidrato é para quem tem diabetes tipo 1. Agora vamos pro próximo áudio. Olá, doutora, tudo bem? A minha pergunta é sobre a síndrome do ovário policístico. Se quando diagnosticado, é necessário fazer o acompanhamento para tratamento com o endocrinologista ou somente o ginecologista consegue tratar isso? E se a síndrome do ovário policístico também dificulta realmente a perca de peso?
Ótima pergunta, tem muita gente que tem dúvida disso. Tanto o ginecologista quanto o endocrinologista, eles são aptos para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Em apenas uma situação, eu vejo que o endócrino não vai ajudar tanto, que é quando essa mulher está querendo engravidar. Aí tem que ser um profissional especialista em reprodução humana, né? Então, separando essa categoria, né, as mulheres com a SOP, síndrome de ovário policístico, que querem apenas controlar os hormônios, que querem perder peso, tanto o gineco quanto o endócrino vão fazer um bom acompanhamento. Só que existem ginecologistas que não gostam muito de tratar SOP. Existem endocrinologistas que não gostam muito de tratar SOP. Então, eu acho que tem que ser uma escolha baseada na sua relação ali com o seu médico que você está escolhendo. Dito isso, a gente sabe que na SOP não adianta apenas usar anticoncepcional, que é o que eu vejo muitos ginecologistas fazendo. Às vezes ele tá, assim, o anticoncepcional vai ajudar? Vai. Mas se você tirar o anticoncepcional e não tiver feito mais nenhuma outra mudança, a SOP vai continuar lá. Então, o principal é a perda de peso, perda do percentual de gordura, diminuição da resistência insulínica, que é um tratamento bem complexo e que vai depender não só do médico, mas também do paciente fazer as modificações de estilo de vida. Se a pessoa que tem SOP tem mais dificuldade ou não para perder peso, na maioria das vezes, sim. Não é impossível, não é aquela coisa, quem tem SOP não consegue perder peso. Consegue. Mas por ter um desbalanço ali hormonal, com aumento de insulina, por conta da resistência insulínica, por aumento de hormônios masculinos, pela produção ovariana ali de mais andrógenos, realmente fica um pouco mais difícil de perder peso, mas não é impossível. Fazendo uma restrição de carboidratos, fazendo exercício físico, diminuindo o percentual de gordura, é possível sim perda de peso. Vamos para o próximo. A minha dúvida é a seguinte: por que é receitado pelos médicos que tem que se comer de 3 em 3 horas e passam uma quantidade relativa, né, para cada corpo de alimentação ao longo do dia? Mas por que comer se você não está com fome? E se você segue a dieta e faz exercício e você não está conseguindo ter o déficit calórico, como que isso vai conseguir alterar o seu peso se não está tendo esse balanceamento de déficit calórico? Porque você falou que a gente só emagrece com o déficit calórico. Como funciona isso? Eu queria saber. E também queria saber se você aprova ou não o jejum intermitente. Maravilhosa essa pergunta, gente, perfeita. Porque tinha realmente, antigamente, essa orientação de que para emagrecer tinha que comer de 3 em 3 horas, e isso não é verdade. Ficou muito na mentalidade de todo mundo, que era uma estratégia para perder peso, que não poderia ficar muitas horas sem comer. Mas vários estudos recentes comprovaram que isso não é uma necessidade. Como a seguidora disse, olha que maravilhosa, ela me segue mesmo, porque ela sabe que eu falei que para perder peso tem que ter déficit calórico. Se você, de 3 em 3 horas, comer e isso não ficar com uma quantidade de calorias menor do que o seu corpo gasta, não vai adiantar nada, você não vai perder peso, é matemática simples. Então não tem isso. Não estou com fome, mas está aqui escrito no meu plano alimentar que eu preciso fazer um lanche às 10 horas da manhã. Não vai adiantar, porque daí você vai consumir uma quantidade a mais de calorias. Exceto pessoas que estão querendo ganhar massa muscular, ganhar peso dessa outra forma, aí é diferente, aí muitas vezes tem que comer sem fome. Mas esse negócio de comer sem fome é muito perigoso, porque daí às vezes o seu corpo perde a chavinha ali da fome e da saciedade, você sempre tá comendo sem sentir fome, aí realmente você vai sempre estar em superávit calórico. Agora, nós temos que diferenciar aquela pessoa que fica o dia inteiro sem comer, porque tá trabalhando, porque não se organizou, porque não tem nada disponível para comer ali de uma forma rápida, aí tá com tanta fome que aí passa da hora e aí a fome também vai embora. E aí quando chega em casa,
tá parecendo que saiu de uma jaula e aí começa a comer tudo que tem disponível. Nesse caso, o seu consumo calórico vai ser muito maior do que se você tivesse feito um lanchinho no meio da tarde e não tivesse chegado em casa com tanta fome, atacando tudo que existe para comer. A diferença maior é essa. O que eu vejo nos meus pacientes, no consultório, as pessoas que ficam a tarde toda sem comer, só almoça e aí vai chegar em casa à noite para comer, elas comem muito mais quando elas não lancharam. Então, esse é o pulo do gato. Se você não tá com fome à tarde, mas chega em casa desvairado, é porque era para você ter comido e era, assim, às vezes era uma fome que você não tinha percebido porque você estava muito ocupado. Então, essa é a principal diferença. Mas se de 3 em 3 horas você não tiver realmente vontade de comer e quando chegar em casa não for comer mais do que estava ali programado, aí tudo bem. E o jejum intermitente, ele é uma estratégia válida. Já foi comprovado que o jejum intermitente ajuda na perda de peso, mas não é superior, o jejum intermitente não é superior a nenhuma outra dieta de restrição alimentar no dia inteiro. Então, se você fica 8 horas sem comer, 12, 16, 14 horas sem comer, mas o total de calorias no dia é igual que se você estivesse comendo de 3 em 3 horas, não vai fazer nenhuma diferença. Outra coisa do jejum intermitente é que, às vezes, ele pode desencadear quadros de compulsão. Então, se você fica muitas horas sem comer e daí fica com vontade de comer muita coisa, vai reprimindo aquela vontade, essa vontade vai ficando guardada, aí chega uma hora que você tem um episódio de compulsão alimentar. Então, tem determinadas tipos de pessoas que não podem fazer o jejum intermitente para não desencadear episódios de compulsão. E outra coisa do jejum intermitente é que se você fizer ele todos os dias, acaba também não fazendo tanto efeito, porque aí seu corpo vai interpretar que você está passando por uma privação energética, que você está em necessidade, e aí ele começa a diminuir seu metabolismo. Então, o jejum intermitente é uma estratégia que pode ser usada sempre com acompanhamento de um nutricionista, porque ele vai ser 2, 3 dias na semana, não vai ser todo dia, vai ter que ver quantas horas você vai fazer e o que você vai comer quando acabar aquele jejum. Então, é uma estratégia, mas não é a melhor coisa do mundo. Eu não costumo ficar indicando, assim, para todo mundo. Às vezes fazer por um mês, para ter um estímulo diferente, mas não acho nada, assim, de outro mundo. Próximo áudio. Boa tarde, doutora, tudo bem? Jailson. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença ativa aqui na rede social, dedicando um pouquinho do seu tempo aí em esclarecer dúvidas, compartilhar informações, enfim, doutora, em promover saúde e conhecimento a todos os seguidores. E eu tenho uma dúvida, doutora. Síndrome de Cushing. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tratamentos, o que é, principalmente a síndrome de Cushing exógeno. Eu tive um caso na família e, infelizmente, o desfecho foi triste, trágico. Se você puder falar um pouquinho dessa síndrome e possíveis tratamentos quando está um pouco mais grave a situação. Compartilha com a gente aí, doutora. Muito obrigada pela pergunta, Jailson. Obrigada também por sempre acompanhar. A síndrome de Cushing, realmente, ela é uma síndrome na endocrinologia que tem repercussões mais graves. E a gente tem algumas divisões. Como você falou do caso do seu familiar, foi uma síndrome de Cushing exógena. E o que é isso? É quando tem um excesso de cortisol, mas que não é o próprio corpo que produz, é porque a pessoa usou ou em comprimido, ou em pomada, então aquelas pomadinhas de corticoide, e comprimido dexametasona, prednisolona, tudo isso usado a longo prazo em doses altas, vai fazer com que fique circulando muito cortisol no sangue, e aí vem as repercussões desse cortisol, que são excesso de peso, estrias muito grossas e roxas, muito largas, assim, pode ter diabetes, pressão alta, pode dar problema no fígado, nos rins. Então, é uma doença que ela cursa com um monte de consequências. Esse excesso de cortisol, quando ele é exógeno, né? Então, essa síndrome de Cushing exógena,
o tratamento, nesse caso, é retirar essa fonte exógena de corticoide. Mas não dá para retirar de uma vez, porque como o corpo ficou muito tempo acostumado com esse volume de corticoide entrando, se a gente tira de uma vez, o corpo não está preparado a voltar a produzir a quantidade de cortisol necessária para a sobrevivência humana. Então, a gente não vive sem cortisol. As nossas adrenais, que são as glândulas que produzem o cortisol, elas produzem diariamente uma quantidade específica de cortisol para manter a pressão normal, para manter o corpo inteiro funcionando, certo? Se elas estão adormecidas, porque você está usando muito corticoide, não dá para tirar de uma vez. Então, a gente faz o que a gente chama de desmame. Então, a gente pega a dose total que está usando de corticoide e vai diminuindo paulatinamente até ver se o corpo consegue dar conta sozinho. Então, na síndrome de Cushing, exógeno, o tratamento, a retirada do corticoide e o tratamento também das consequências. Se ficou com diabetes, aí tem que tratar o diabetes. Se ficou com pressão alta, se ficou com obesidade, aí a gente vai tratando meio que as consequências. Agora, a síndrome de Cushing endógena, que é aquela que o próprio corpo produz um excesso de cortisol, ela pode ser devido a um excesso de ACTH, que é um hormôniozinho que é produzido pela hipófise e comanda a produção de cortisol pelas adrenais, ou pela própria adrenal que produz esse excesso de cortisol. Nesses casos, a gente tem que primeiro descobrir de onde que está vindo esse excesso de cortisol e retirar, geralmente é um nódulo, um adenoma, um tumor que produz. Então, no caso da hipófise, é retirar o tumor de hipófise e no caso da adrenal também. Então, tem essas formas endógenas e tem que ter um acompanhamento bem especializado mesmo, com endocrinologista que sabe primeiro detectar, saber de onde que está vindo e indicar para o tratamento cirúrgico. E algumas pessoas, mesmo fazendo a retirada do tumor, ainda continuam produzindo um cortisol ali em excesso. E aí tem algumas medicações, como cetoconazol, que fazem diminuir um pouco esse cortisol circulante, mas não é tão eficiente assim. Então, tem que estar acompanhando certinho. Agora a gente vai ouvir o áudio da Cássia, que falou que podia falar o nome dela. Oi, Mari, tudo bem? Como retornar à atividade física depois de muito tempo? Muito tempo não, depois de alguns meses parado. E principalmente, como fazer fortalecimento para conseguir desempenhar bem a atividade física, como corrida, por exemplo, que é uma atividade que eu tanto gosto. E eu não gosto de fazer musculação, mas eu sei que ela é fundamental para a corrida, que é uma coisa que eu adoro. Cássia, estou com você, porque hoje em dia eu também não gosto muito de fazer a musculação, mas a gente tem que interpretar que o fortalecimento, a musculação, ela é essencial para a gente conseguir fazer o que a gente tanto ama, que é a corrida. Não tem como correr bem, sem lesão, e aumentar o rendimento, as distâncias, se não tiver com a musculatura do quadril, da coluna, do core, do abdômen, até dos braços, bem fortalecida. Porque senão vai começar a doer joelho, vai começar a doer panturrilha, vai começar a doer tudo, coluna. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais nos fins e não nos meios. Os meios ter que fazer o fortalecimento. Mas vai ter uma recompensa muito boa. E óbvio que essa recompensa vem a longo prazo, porque criar músculo, fortalecer músculo não é uma coisa rápida. Mas no final das contas vai valer a pena. Se você está começando hoje e não está vendo benefício nenhum, espera que daqui mais ou menos 3 a 6 meses, tem que ter paciência, gente, tem que ter paciência, tem que ter constância, mas os benefícios vêm. Eu passei por isso recentemente, tive lesão em joelho, em quadril, ciático doendo. Só foi melhorar depois que eu levei muito a sério a questão do fortalecimento. E aí entra nesse aspecto que você falou que você não gosta muito de musculação. E o fortalecimento específico para corrida, ele é bem diferente da musculação. Não é muito assim naquelas máquinas de academia tradicionais, são mais exercícios de potência, de equilíbrio, de coordenação motora, de mais repetições e às vezes menos carga. Então eu acho que
pra voltar, o negócio é ter que voltar sem muita vontade mesmo, na obrigação. Como se fosse ali um remédio que você tá tendo que tomar todos os dias, mesmo que não seja gostoso, pra ter uma melhora no seu rendimento na corrida, porque assim, querendo ou não, se não fortalece, vai ter uma hora que vai lesionar e vai ter que ficar parado, e aí é muito pior, que daí você não vai poder fazer nem o que você gosta. E pra quem tá parado há um tempo, né, e tá achando muito difícil de voltar, realmente, depois que a gente quebra um padrão, que a gente quebra um hábito que você já tá frequente, eu sei que você fazia certinho, quando a gente quebra esse hábito, nossa, pra voltar, é como se você nunca tivesse feito nada disso na vida. Então, no início é difícil, mas é só colocar como uma obrigação, reservar os dias específicos ali para fazer o seu fortalecimento e daqui a pouco entra no eixo de novo, entra naquela sua rotininha de novo e aí você vai fazer sem sofrer. Próximo áudio. Oi, Mari. Será que você tem como falar um pouquinho sobre suplementação com DEA, principalmente para mulheres, por favor? Claro que tem como eu falar, Isla, inclusive, um super prazer você tá participando aqui. E o que é o DEA, né, gente? Em primeiro lugar, a gente tem que saber de onde que vem. O DEA é um hormônio produzido pelo nosso próprio corpo nas adrenais, que eu falei agorinha ali, que ela também produz o cortisol. E essa sigla DEA significa dehidroepiandrosterona, que é um hormônio androgênico, ou seja, que tem características mais parecidas com a testosterona. Mas ele não é tão forte quanto a testosterona, não faz todos aqueles efeitos. Esse DEA, ele é produzido por todo mundo que tem adrenais, ou seja, todo mundo que nasceu e sobreviveu tem adrenais. Então, essas adrenais funcionando, elas produzem o DEA e não tem nenhuma necessidade de fazer reposição, porque não existe nenhuma doença que vai parar a produção apenas do DEA. A gente tem uma doença, que é a doença de Addison, em que as adrenais, elas param de funcionar. 100%. Aí não produz nem o cortisol. E aí é um risco de vida. A pessoa tem que repor sempre o cortisol, o corticoide. E nesses casos específicos, quando a adrenal não produz nada, ou se a pessoa fez a retirada das adrenais por algum tumor ou por algum excesso de hormônio, aí sim a gente pode pensar em suplementar o DEA, que vem em cápsulas aí de suplemento. Fora isso, esse DEA não vai te ajudar em nada. Não vai ajudar na performance esportiva, não vai ajudar no ganho de massa muscular, não vai ajudar a emagrecer, nem em melhorar a fadiga e disposição, porque eu sei que é essa propaganda que eles vendem. Mas não faz sentido. Você vai estar gastando o seu dinheiro à toa, igual com o Boost de Morosil, que eu falei agorinha. Então, gente, eu sou muito conservadora em relação a essas coisas. O seu dinheiro é muito valioso para mim. Até porque eu não gasto nada, assim, eu não gasto dinheiro com coisas que não fazem efeito, que não vão ter um benefício. Então, eu não indico para ninguém isso, tá? Então, o DEA não tem necessidade de nenhuma suplementação. Agora temos uma outra pergunta. Essa pergunta, ela foi dividida em 3 áudios, mas eu vou já passar os 3 porque vai ser uma resposta só. Oi, maravilhosa. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Karina e eu tenho 30 anos e 71 quilos. E eu fui fazer os meus exames de rotina, a minha glicose em jejum, 130, e a minha hemoglobina glicada, 6,2. Então, o médico que me acompanha, que é aqui do postinho de saúde, pediu para eu fazer mais 2 exames, que é o GAD anticorpos, que deu 2.000, e o peptídeo C, que deu 1,58. E ele me deu um diagnóstico de que eu estou com diabetes tipo 1. Me encaminhou para nutricionista. A nutricionista aqui do postinho me passou uma dieta e me pediu mais alguns exames. Porém, a minha insulina, 28, e a ferritina, 417,9. A minha insulina está com valor alterado, como eu já tinha te mandado. Porém, eu fui diagnosticada com a diabetes tipo 1, que no caso eu já tenho que fazer uso de insulina, porque eu também quero engravidar. A minha dúvida é, se a minha insulina está alta, realmente eu tenho que tomar a insulina? E a ferritina
alta, quer dizer que por causa do problema da diabetes tipo 1, que no caso meu pâncreas está sendo destruído, ele não está totalmente destruído, né? Mas ele está sendo, a ferritina alta é devido a essa inflamação, a essa doença? E teria algum medicamento, alguma vitamina para preservar o meu pâncreas? E normalmente, qual que é a causa da diabetes tipo 1? Gente, olha só, pergunta muito complexa, né? Obrigada aí pelo maravilhosa. Mas olha só, uma pessoa jovem, sem sobrepeso nem obesidade, então peso normal. Não sei como é a alimentação, não sei se faz exercício ou não, mas enfim, teoricamente, não era para estar com a glicemia de 130 e com a hemoglobina glicada de 6,2. 130 já é nível de diabetes, porque é acima de 126. E essa hemoglobina de 6,2 é nível de pré-diabetes, porque diabetes é acima de 6,5. Certo. O médico que atendeu ela fez uma ótima investigação, porque ele falou assim, não faz sentido essa pessoa jovem, com peso normal, estar com diabetes. Ele foi e pediu o anticorpo anti-GAD, que é um marcador de diabetes tipo 1. Um diabetes que ele é autoimune, ele não depende dos hábitos de vida, não depende se está comendo muito doce, não depende se não está fazendo exercício, inclusive é mais comum na infância. Nesse caso, seria um caso de diabetes tipo 1 no adulto, que a gente chama de LADA. E aí, nesses casos, o principal tratamento realmente é a insulina, é a aplicação de insulina, porque esse pâncreas vai sendo destruído pelos anticorpos e vai parando de produzir insulina. Mas, no caso dessa paciente atual, ela ainda está produzindo insulina. O nível de insulina dosado foi 28, ou seja, está até acima do normal. O peptídeo C, que é um dos fatores que a gente olha se está tendo ou não produção de insulina, está normal. Então, ela está com diabetes, ela tem uma autoimunidade, ou seja, ela tem esse anti-GAD positivo, mas, no momento, ainda não está tendo necessidade de aplicação de insulina. Agora, se ela engravidar, aí sim precisa de insulina, porque não dá para uma gestante ficar com uma glicemia nesse nível. E na gestação, a melhor forma de tratar a glicose alterada é com insulina. Fora da gestação, a gente pode tentar medicação via oral. Então, pode tentar os antidiabéticos orais por um período, ver se eles ajudam nesse controle da glicemia e ir acompanhando até ver até quando esse pâncreas vai funcionar. No diabetes tipo LADA, né, que é o diabetes tipo 1 do adulto, esse pâncreas pode continuar funcionando de 6 meses até 2 anos. Então, é uma doença que ela é mais, a evolução dela é mais devagarzinha. Na infância, na criança, isso é muito rápido. Tem um período curto aí de lua de mel, que é quando o pâncreas ainda produz um pouco de insulina, mas rapidamente acaba. Mas nesse caso do adulto, pode demorar aí um tempo maior para acontecer do pâncreas parar de funcionar. E aí não necessariamente nesse período precisa de usar insulina. Mas uma coisa que ela falou no início do áudio é que o médico encaminhou apenas para a nutricionista. E, gente, tem que acompanhar com o endocrinologista. Mesmo que na rede pública seja mais difícil, pelo menos o encaminhamento a gente tem que fazer. Porque esse tipo de diabetes é muito mais difícil de controlar. Quando chegar na fase ali que o pâncreas já não produz mais insulina, às vezes vai ter que fazer a contagem de carboidratos, que eu falei mais cedo. Às vezes vai ter que ter uma aplicação de insulina com uma precisão maior, e o médico generalista, ele não está treinado para isso, né? Por isso que existem as especialidades. Então, eu acho que uma coisa importante é consultar com o endocrinologista. Falando sobre a ferritina, a ferritina alta é porque é sinal que o pâncreas está sendo destruído? Pode ser, mas não necessariamente. A ferritina é um fator inflamatório produzido quando tem alguma coisa no corpo que não está bem. Então, só dessa glicose estar alta, a ferritina pode aumentar, né? Então, é um exame muito sensível, mas ele não é específico. Então, eu não tenho certeza, não tenho como ter certeza por que essa ferritina está aumentada. Mas é um marcador inflamatório. Então,
Nesse caso, não seria importante esse valor de ferritina para saber se sua doença está aumentando, avançando ou não. Mas o que a gente tem que ver é se a insulina está caindo, se o peptídeo C está caindo, se a glicemia está aumentando. E a última pergunta que ela fez foi sobre se existe alguma vitamina que vai parar esse processo. Existem alguns estudos, como o nome já diz, né, são experimentais, de vitamina D e inibidor de DPP-4, que é uma medicação para diabetes, sendo usados nessas pessoas que estão com o iniciozinho ainda do diabetes autoimune, do diabetes tipo 1, em que o pâncreas ainda produz um pouquinho de insulina, quer dizer, que o pâncreas ainda tem produção de insulina e não parou 100%. Então, seria uma reposição de vitamina D para deixar ela acima de 40, não são níveis absurdos, igual vocês veem aí, acima de 60, 80, não, apenas uma vitamina D acima de 40 e o uso de inibidor de DPP-4, que é uma medicação específica para diabetes. Eu não indico fazer isso sem acompanhamento médico, até porque é uma terapia experimental, tem vários estudos comprovando, mas tem alguns também que não identificaram diferença. Então, mais uma vez, tem que ir no endocrinologista. Essa é a única forma que eu conheço de tentar, e não é certeza, de tentar barrar a evolução desse diabetes autoimune. E como o próprio nome já diz, essa autoimunidade, né, esses anticorpos que circulam no corpo, eles são uma característica genética. Não foi nada que você fez, não foi nada que você comeu, não foi nada que sua mãe te deu quando você era criança que fez desenvolver isso. Então a gente não tem como explicar por que surgiu. Essa foi uma resposta mais complexa, mas eu acho que deu para entender e o recado final é procurar um endócrino. Então vamos lá. Último áudio. Já vou fazer minha pergunta, doutora Marielle. Por que quando a gente perde a tireoide da gente, a gente não tem mais tireoide igual a minha, né? Ela secou devido a um remédio que eu tomei, que o cardiologista passou. Aí ela secou, né? Eu não tenho mais tireoide, é a mesma coisa de ter feito uma cirurgia. Aí eu gostaria de saber por que a gente tem que tomar aquele Levoide a vida toda. Isso que eu queria saber. Todo dia eu levanto, tomo aquele comprimidinho e depois de meia hora é para mim ir lanchar, certo? E se eu esquecer, tem que tomar 2 no dia seguinte. Eu queria que você me... Cortou no finalzinho, mas eu acho que é só o restante da pergunta, né? E aí, gente, existe remédio que some com a tireoide? O mais comum, inclusive que ela falou que foi o cardiologista que passou, né? É a amiodarona, que é um remédio muito comum para arritmia. Por ter iodo, às vezes esse iodo, que tem uma quantidade bem grande na amiodarona, ele é tóxico para a tireoide, faz uma inflamação, e aí ela para realmente de produzir os hormônios tireoidianos. Em alguns casos, retirando a amiodarona, a tireoide volta a funcionar. Em outros casos, não, que foi o caso dessa seguidora que mandou a pergunta. Então, essa tireoide pequenininha, fibrosada, ela realmente não vai produzir o hormônio que o seu corpo precisa, e aí você vai ter que fazer a reposição. Por que tem que ser a vida inteira? Porque até o momento não existe nenhum remédio que vai lá na tireoide, vai fazer ela renascer, vai recuperar o que foi perdido de tecido tireoidiano. Ela não vai voltar a produzir o hormônio sozinha. Então, se já foi comprovado que a sua tireoide ela não consegue produzir mais nada, realmente você vai ter que repor a vida inteira, porque não tem como você viver sem hormônio tireoidiano e não tem como a gente dar um remédio que vai fazer ela recuperar, entendeu? Então aí é realmente usar a reposição a vida inteira. Quem tem tireoidite Hashimoto e desenvolve hipotireoidismo por Hashimoto, é a mesma história. A tireoide foi inflamada por conta dos anticorpos, e aí ela fica, na maioria das vezes, também pequenininha, depois de muitos anos, e não consegue mais produzir. Ou o contrário, ela tá inchadona, mas não consegue produzir nada, e aí tem que tomar o remédio a vida inteira. A parte boa é que o remédio é barato,
de fácil acesso, é pequenininho, não tem muitos efeitos colaterais, então é um tratamento barato e fácil. Só precisa mesmo de disciplina, de tomar todo dia, meia hora antes de comer, em jejum, então só tem essa coisinha que é chata do remédio, mas é um tratamento fácil e barato. Então, vamos ficar felizes que tem essa opção terapêutica, mesmo a sua tireoide estando aí sem funcionar, você consegue ter os hormônios que fazem o seu corpo funcionar bem. Então, sem achar ruim, pelo menos é uma coisa que tem solução. Aí, agora, gente, acabaram os áudios, mas tem uma pergunta escrita que a seguidora me mandou. Eu acho que ela tava com vergonha de mandar áudio, mas vocês viram tanto que é legal os áudios? Próxima vez, não vou deixar nenhum escrita, porque eu dei essa colher de chá. Eu acompanho um nódulo na tireoide de 1 centímetro TIRADS 5. Ainda não fiz punção porque não achei necessário pelo tamanho. Tô errada? Sim, você está errada, minha querida. Por quê? Quem tem que saber se tem que puncionar ou não é o seu endocrinologista. Se ele avaliou o tamanho do nódulo, as características dele e falou que você tem que fazer uma punção, você tem que fazer uma punção. Que é a classificação de TIRADS? A classificação de TIRADS é o médico que faz o ultrassom olha todas as características do seu nódulo e vê se elas têm uma probabilidade maior ou não de ser maligna. O TIRADS 5 é a classificação máxima e na classificação de TIRADS 5 a gente precisa fazer uma punção se o nódulo tiver 1 centímetro ou mais, ou seja, o seu tem 1 centímetro, então precisaria sim fazer a punção. Eu indico fortemente que você já marque esse exame, porque você já deve ter o pedido, e faça esse exame. Gente, não é nada traumático a punção de tireoide, tá? Fazer com um médico experiente, que sabe ali o que ele tá fazendo, que não vai ficar futucando seu pescoço. É um exame super simples. É uma agulha que vai lá na tireoide, o ultrassom acha direitinho onde é o nódulo, tira um líquidozinho e acabou, vida que segue, tá? Então, é uma forma de você detectar se tem uma doença maligna ou não nessa sua tireoide. Então, indico. Se o ultrassom foi bem feito e deu TIRADS 5, acima de 1 centímetro tem que puncionar. Gente, acabaram as perguntas. Finalizamos. Eu amei fazer esse tipo de formato. Eu quero que vocês me contem. Eu quero que vocês sejam muito sinceros. Coloque aqui nos comentários. Gostei desse tipo. Ou não ficou chato só você falando. Não tem nenhum convidado pra dar aquela interação. Mas me mandem. Porque se vocês tiverem gostado, porque eu amei, a gente vai fazer sempre esse formato. E compartilha aí. Se a sua pergunta foi pro ar, compartilha esse vídeo. Manda pros seus amigos. Fala, eu tô famosa, participei do podcast da doutora. Que vai ser muito legal, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e comenta se você gostou desse formato. Daqui 15 dias tem episódio novo e dessa vez vai ter convidado sim. Mas quando eu tiver de novo esse aqui de perguntas, eu aviso no meu Instagram. Aproveita pra me seguir, marielle.endócrino, e na próxima você manda seu áudio. Até a próxima!